Senhor Jesus para a igreja. Amém. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 7 ao 11. Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão localizando o texto, glória a Deus. E aí, tá? Aí tá, assim tá bom. Aí. Glória a Deus. É que eu gosto de começar mais embaixo aqui, mas vou conseguir. Romi está me dando as aulas aqui para pegar no microfone aqui, mas vai dar certo. Eu quero louvar a Deus por estar mais uma vez aqui na nossa Jerusalém. Para mim é sempre um prazer, uma alegria imensurável estar aqui, rever, né, os amigos, a nossa sede, onde eu tenho um carinho muito especial, até porque eu sou prata da casa, né, irmãos? Nasci aqui, fui criado aqui. E a minha história se desenrolou aqui na presença de Deus. Louva a Deus pela vida dos nossos pais, né, pastor Dejaí, missionária Mari, que Deus o continue o guardando, protegendo e dando muita saúde aos nossos líderes. Deus abençoe, o pastor Valdir também entrou em contato conosco e nos fez esse convite honroso. Aos demais amigos, pastores, Deus abençoe, amém? Louva a Deus, também está aí minha sogra, minha esposa querida e os 3 filhos hoje veio também, tá? Uma benção. Glória a Deus, amém? Eu ia trazer uma outra mensagem, até estava aqui esboçado e tudo, mas eu entendo que hoje é dia de semana, meus irmãos têm cabacete, a gente não pode passar do horário, né, de culto, mas Deus me deu uma direção aqui profética e vai ser de grande bênção para nós esta palavra aqui, amém? Diz assim, igreja, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7. Todos estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Diz assim, ó: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência ou conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, no plural, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito operando todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Se assente, desde que não impeça de você glorificar Jesus Cristo. Igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, eu entendo que esse é um dos assuntos mais empolgantes da palavra de Deus, falar sobre avivamento. Embora essa palavra não esteja na Bíblia, essa palavra avivamento, mas o conceito de avivamento está inserido do começo ao fim da palavra do Senhor Deus. Eu não vou hoje me deter propriamente dito a respeito do avivamento. Avivamento para mim é só você olhar o Evangelho e o livro de Atos. Ali você vai ter o modelo de avivamento, está nos Evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. Para mim o modelo de avivamento está ali nos Evangelhos, volto a repetir, e no livro de Atos. Mas eu quero falar de um dos resultados do avivamento, porque quando um avivamento ele se manifesta, há resultados variados, inúmeros, e eu vou falar apenas de um resultado de quando o avivamento se manifesta, que é a manifestação dos dons espirituais, tá certo? Observa que quem foi a pessoa que Deus usou para abrir a igreja de Deus na cidade de Corinto foi o próprio Paulo. Na sua segunda viagem missionária, ele enfrentou, né, muita dificuldade a ponto de ele querer sair da cidade. E Deus apareceu para ele em visão, né, e falou para ele: não temas, eu sou contigo. E eu tenho muita gente para salvar aqui nessa cidade. Ele permaneceu firme, Deus renovou ele permaneceu. E o resultado foi esse. Esta igreja foi aberta, foi fundamentada. E a igreja de Corinto, embora, a igreja do Senhor que estava em Corinto, embora seja uma igreja que teve uma diversidade de problemas doutrinários, mas não deixa de ser uma igreja poderosa em Deus, ao qual essa igreja, ela tinha, né, mesmo diante de tantos problemas doutrinários que ela tinha, não vou me deter nenhum deles, não vou falar sobre nenhum deles,
mas essa igreja era uma igreja muito capacitada. Até porque o apóstolo Paulo, ele disse, quando eu fui ter convosco, eu não fui falar de outra coisa a não ser de Jesus Cristo. A mensagem de Paulo era cristocêntrica, ele falou de Jesus Cristo, e ele falou, e a minha palavra, a minha pregação, não se consistiu de palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas sim em demonstração do Espírito Santo e de poder. Então essa igreja foi gerada no poder da palavra, no nome de Jesus Cristo, assim que esta igreja foi fundamentada. E como a manifestação de Cristo e da palavra de Deus, como resultado disso, de um avivamento que Deus manifestou, foi natural que essa igreja ela passou a receber os 9 dons do Espírito Santo. E aqui nós vemos que esta igreja começou a enfrentar alguns problemas concernente ao mau uso dos dons espirituais. É por isso que no capítulo 12, a partir do versículo 1, ele começa a dizer assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorante. O que é ser ignorante? É você não saber sobre algo, Isso é ignorância. Quando você não tem conhecimento de algo, como funciona, qual é o propósito, qual é o objetivo e assim por diante. Então isso é ser ignorante. E o apóstolo Paulo está dizendo, claramente, eu não quero que os irmãos sejam ignorantes concernente aos dons espirituais. Porque um dos problemas que se enfrenta quando há uma ignorância a respeito dos dons espirituais, é a meninice espiritual, e é o que estava acontecendo, uma desordem no culto, por causa do mau uso dos dons espirituais, porque eles não estavam entendendo a finalidade e o propósito de cada um dos dons, e o próprio texto vai dizer, o Espírito Santo dá para o que for útil, e os dons espirituais nada mais é do que uma capacidade de Deus para manifestar poder na igreja. Vou repetir, os dons espirituais é uma capacidade de Deus para manifestar poder sobre a igreja do Senhor Deus, tá certo? E agora nós vemos aqui, eu quero falar rapidamente aqui, pelo menos quatro finalidades dos dons espirituais. Primeira finalidade dos dons espirituais é a glória de Deus, é glorificar a Jesus Cristo. Isso você pode ver no capítulo 12, no versículo 3, que ele vai dizer assim, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E o contexto que ele está falando aqui é a respeito dos dons espirituais. Então a maior finalidade de um dom espiritual é essa, é glorificar o nome de Jesus Cristo. Então não existe, escute isso, não existe maior finalidade do que essa. Diga isso comigo, a maior finalidade do dom espiritual é glorificar Jesus. Quem concorda com isso, diga glória a Deus. Esse é o maior propósito de todos, é glorificar o nome de Cristo, que as pessoas reconheçam Jesus como Senhor. A segunda finalidade de um dom espiritual, ela tem um teor evangelístico. A segunda finalidade de um dom espiritual é um sinal, a própria Bíblia vai dizer que é um sinal para os descrentes. Então, ele tem uma meta evangelística, de através do dom espiritual, outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, pelo reino de Deus e ser salvo. E a terceira finalidade de um dom espiritual é servir ao próximo. Pedro vai dizer, capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 10, e cada um administre o dom espiritual como recebeu do Senhor, administrar ao outro. Então a terceira finalidade de um dom espiritual, Deus me dá ele para que eu possa servir ao próximo. E a prova disso é tão tremenda, por exemplo, só para você ter uma noção do que é isso. Lembra quando Eliseu teve um caso, até citei aqui na Reina Fé, um caso quando foi uma mulher que estava endividada, o marido morreu, enfim, e ela tinha dívida, não tinha como pagar, foi até o profeta Eliseu. Deus usou o profeta Eliseu para multiplicar o azeite dela. Mas você já viu em algum momento na Bíblia Eliseu multiplicando o azeite da vida dele? Até porque a escola dos profetas passava um período de dificuldade, escassez material. Mas veja se ele multiplicou em algum momento o azeite na escola de profetas, na vida deles. Não. E por que ele nunca usou o dom espiritual em benefício próprio? Porque o dom não é em benefício próprio, é em benefício do próximo. É por isso, escute isso que é muito importante. Aleluia, estou inspirado aqui, senti uma inspiração. E
É por isso que quando, observe, o diabo apareceu para Jesus e falou, transforma essas pedras em pães. Ele transformou? Não. Mas para o povo que estava no deserto, ele multiplicou o pão. Está vendo só aí? Então o dom não é para mim, para o meu benefício próprio. O dom é para o benefício do próximo, é diferente. E a quarta e última para mim poder entrar, eu não sei, esse relógio tem um problema comigo. Comigo ele adianta, hein? Ele corre mais rápido. Brincadeira, faça isso e assiste também, viu, irmão? Agora vamos lá. O quarto propósito de um dom espiritual é a edificação da igreja. E vamos lá, como receber um dom espiritual? Uma das maneiras de receber é através de um relacionamento com Deus, congregacionalmente falando, um relacionamento com Deus e congregacional. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele manifesta no corpo de Cristo para aquilo que é útil. Então, logo, quem está no corpo vai ser agraciado. Às vezes você não vai nem pedir, mas Deus vai te dar de acordo com o propósito que ele tem para com a sua vida. Uma outra maneira de você receber o dom espiritual é você desejar e você buscar. A Bíblia diz, seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Pastor, qual é a base de um dom espiritual? A base do dom espiritual se chama amor. Diga isso bem forte, amor. Amor. Amor é a base do dom espiritual. É por isso que entre o capítulo 12 e o capítulo 14, tem um capítulo 13, é claro, estou sendo redundante. Ao capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Por quê? Porque o capítulo 12 ele descreve os dons. No capítulo 14, ele explica a funcionalidade dos dons. E o capítulo 13, ele fala do amor. Então, se você não tiver a manifestação do amor, se os dons espirituais na sua vida não tiver como motivação o amor de Deus, aí vai gerar soberba, aí vai gerar confusão. É o que estava acontecendo na igreja aos Coríntios. Por falta do amor é que estava gerando essa tanta de bagunça na vida daquele povo. Agora eu vou entrar propriamente dito nos dons, vou tentar falar de cada um, pelo menos um pedacinho de cada um dom, e acredito que vamos sair daqui todos grandemente abençoados e edificados pela essa palavra, e eu quero crer que Deus tem uma manifestação de dons aqui nessa noite. Quem acredita nisso, me dá um sinal aí, fala alguma coisa. Dá só um pouquinho de agudo, vê se você consegue para mim. Agora observe só, existem 3 classificações de dons. Quantas classificações? 3. Primeira, é o que eu vou falar, primeira classificação, é conhecido como os dons de poder. São eles, o dom da fé, o dom de operação de milagres e os dons de curar. A começar pelos dons de curar. Por que no plural, os dons de curar? Você já reparou, existem pessoas que oram por determinadas enfermidades e aquelas enfermidades saem, desaparecem, mas ele ora por outras enfermidades e não sai. Deus não usa ele para curar, porque é no plural, né? Dons de curar, são mais de um. Então, às vezes, Deus dá um dom para a pessoa na área, por exemplo, ele ora por pessoas que têm problema com câncer, problemas com paralisia. Estou dando um exemplo aqui, aleatório, tá certo? E então, os dons de curar, por isso que é no plural, são mais de um. Agora, o dom da fé é um mistério muito grande. Eu não tenho esse dom da fé, mas Deus já me deu uma experiência com o dom da fé. Deus já me deu uma experiência, Ele me usou no dom da fé e eu tive essa experiência. Eu quero passar para os irmãos entender como que funciona o dom da fé. O dom da fé, né, como já está dizendo, é um dom que vem de Deus. Então não dá para você explicar como ele se manifesta. Mas eu tive uma experiência. Um dia chegou uma mulher, na tarde da bênção, estávamos na igreja, chegou uma mulher. E essa mulher, ela tinha chegado na igreja, ela chegou de muleta. Ela tinha teve um AVC e o seu lado esquerdo estava paralisado. Ela não mexia a perna esquerda de jeito nenhum, ela não tinha firmeza na perna esquerda, ela só usava a perna direita, né, e apoiado para ela poder andar em uma muleta, na verdade. E ali estava acontecendo o culto, eu vi aquela mulher e Deus ali, enfim, manifestando os louvores, e de repente estava acabando o culto. E Deus falou para mim dizer, né, para o servo de Deus que estava louvando no dia, falou, louve mais um hino, porque Deus quer manifestar a cura. Deus falou isso no meu coração. E de repente ele começou a louvar. A hora que ele terminou de louvar, eu olhei para aquela mulher e veio uma convicção tão grande em mim, que a única coisa que eu vi é aquela mulher andando sem aquela muleta. Eu não sei explicar, mas veio uma convicção tão grande, uma convicção tão forte,
não houve dúvida, não, só tinha convicção. E eu perguntei por perguntar, porque eu já sabia que ela ia ser curada. Foi uma convicção muito forte. E eu olhei para ela e disse, o que você teve? Ela falou, tive um AVC e minhas pernas não andam. Eu falei, põe a mão aqui no meu ombro. E colocamos as mãos sobre elas e começamos a orar. Aquela mulher estava com medo, porque ela não tinha firmeza na perna, estava com medo de cair. Eu falei, pode firmar o teu pé. E ela deu um passo, deu outro, deu um passo, jogou a muleta de lado, saiu andando, chorando, dobrou o seu joelho no chão e foi dando glória a Deus e foi impactante mover de Deus naquele lugar. É uma convicção que vem, nem tinha visto a minha missionária querida, é uma convicção tão forte que vem que você não consegue explicar, e Deus me deu essa experiência no dom da fé, sabe por quê? Porque eu já fui orar para as pessoas e eu cria, eu fui orar, estava vendo um problema na pessoa, eu cria, mas não tinha aquela convicção, eu acredito, eu oro com fé, mas não veio aquela convicção. Agora o dom é diferente, quando vem a manifestação do dom, não há dúvida, aí você faz que nem Jesus, Pai, eu te dou graça por ter me ouvido, mas pera lá, Lázaro nem ressuscitou, mas eu tenho certeza que ele vai ressuscitar, aleluia. Mais um exemplo de fé, vou dar um outro testemunho aqui de um homem chamado George Miller, ele é considerado um dos heróis da fé e do século, agora esqueci, acho que é 17, 18, o George Miller, e ele era considerado o apóstolo da fé, aquele homem ele tinha o dom da fé. E ele cuidava cerca de 5 orfanatos, sem ter patrocínio, sem ter ajuda de governo. E teve um dia que ele estava no orfanato. E ali não tinha leite, não tinha pão. Ele reuniu todas as crianças em roda da mesa. Ele pegou, abriu o salmo que diz, abre bem a tua boca e te encherei. Ele leu este salmo e depois pediu para as crianças, levante a mão e agradeça pela comida. Mas não tinha nada no prato. E ele falou, levante a mão e agradeça pela comida. De repente alguém vem, depois dessa oração, alguém vem e aperta a campainha. Não sei o que aconteceu, mas deu uma fornada muito grande de pão. E acabou sobrando, eu vou ter que trazer aqui, senão vai estragar. De repente alguém vem, aperta a campainha e fala, quebrou o carro do leite. E não, o socorro não vai poder vir, então vai estragar o leite. Então eu vou trazer todo o leite aqui para o orfanato. Não, você não entendeu, tem provisão de Deus chegando na... Aleluia. É a fé, é a fé. Vamos supor, alguém está dizendo assim, eu quero, para você, a manifestação da fé, Deus vai usar de acordo com o propósito dele, mas estou dando exemplos aqui. Vamos supor, estou dando um exemplo, a pessoa, vamos supor, tem uma casa que custa 100 mil, ele fala, eu vou comprar aquela casa, mas ele tem 90, isso não é fé, isso é lógica. Quem tem 90 mil para 10... Agora vamos lá, você quer comprar uma casa de 100 mil, mas você não tem R$1 no bolso. Aí você fala, vou comprar, aí alguém fala, mas tu não tem salário, tu não tem renda para isso. Você fala, não quero saber, eu vou comprar, por quê? Estou cheio de fé. Aí, você não sabe de onde vai vir, como vai vir, mas você sabe que vai vir, simplesmente assim. Vamos lá, o dom da operação de maravilhas, como que esse dom funciona? Também vou dar só um exemplo dele, embora queria me deter mais, mas vamos lá, o dom da operação de maravilhas, um exemplo, Eliseu tinha esse dom, operando a vida dele tremendamente. Lembra? Em 2 Reis, capítulo 6, o texto vai dizer que a escola de profetas ficou pequena, tinha que ampliar a tenda, e aí vai lá o discípulo e fala, ficou estreito demais o lugar, vamos ampliar esse lugar, e ali eles pegam e começam a trabalhar, de repente um discípulo está com a ferramenta dele, com o machado dele, na época era um instrumento muito caro, muito valioso, e de repente ele está batendo, e na hora que ele dá uma batida lá, pá, o machado, o ferro caiu nas águas. Há 2 motivos porque o machado ele cai. Primeiro, ou porque o ferro estava embotado. Porque você sabe que quando o ferro está embotado, você perdeu o corte, aí você tem que bater com força. Então, pode ser isso. Ou uma segunda linha de pensamento, por que aquele machado caiu? Às vezes porque a madeira já não estava bem, a madeira estava podre. E aí quando ele bateu, pá, o machado caiu. Quando caiu, ele põe a mão na cabeça e fala, ai, porque era... E aí Eliseu pegou e falou, aonde caiu? Ele falou, foi naquela localidade. Eliseu, o texto vai dizer assim, pegou um pedaço de madeira nova. Ele pega um pedaço de madeira nova e joga na onde?
nas águas. O pedaço de madeira nas águas. Aí o que acontece? Aquele machado, aquele ferro flutua, encaixa-se. Madeira, vou dar algumas aplicações aqui. Madeira, natureza humana de Cristo. Porque quando Cristo vem com essa mensagem da cruz, o homem é restaurado na sua presença. Ah, não pegaram essa. Eu vou falar de novo. Quando a mensagem do evangelho da cruz de Cristo é pregada, Jesus restitui, Jesus restaura. Segundo, ele jogou naquelas águas o quê? Uma madeira nova. Então, madeira nova fala da nova natureza. E a nova natureza atrai a graça de Deus, atrai a bênção de Deus, atrai o dom de Deus. Mais uma aplicação para ver se melhora esse glória aí. Olha só. O ferro é o quê? Forte. E a madeira é o quê? Fraca. Então, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não entendi, alguém entrou aqui falando, tô fraquinho, não tô aguentando. Olha o poder te aperfeiçoando hoje aqui, né? Aí é por isso que João Batista pega e diz assim, o machado está posto, ó, o que ele falou? O machado está o quê? Posto. O homem restaurado ao reino de Deus, pronto. Vamos adiante, isso aqui eu vou deixar você pensando, hein? Não animou, então eu vou deixar você pensando nisso aí. Vamos lá, então já falei dos 3 dons de poder. Agora, eu vou falar dos 3 dons do saber. Quais são eles? O dom a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e do discernimento de espírito. Vamos começar o discernimento de espírito. O discernimento de espírito não é uma percepção espiritual que todos nós temos. Todo aquele que é crente, servo de Deus, nascido de novo, ele tem uma percepção espiritual das coisas. Mas o dom do discernimento de espírito é algo tremendo. Às vezes você vê algo na face de alguém e Deus já te dá a leitura da situação. Você olha assim, já pá, o Espírito Santo dá. Quer ver? Jesus, é claro, ele tinha todos os dons. Olha só para você ver como que funciona esse dom. O Pedro lá em Mateus capítulo 16 acabou de dizer, tu és o Filho de Deus. Na mesma hora, estava no mesmo contexto. De repente Jesus fala, eu vou ter que ir para Jerusalém, vou sofrer e vou morrer lá. Pedro falou, tem dó de ti. Olha o que Jesus fala para ele, diabo, para trás de mim. O que é isso? Discernimento de espírito. Então Jesus, presta atenção, um homem que acabou de dar lugar para Deus. Só que Jesus discerniu que aquela palavra não vinha do Senhor. Aquela palavra vinha do inimigo. Então o que é isso? É o discernimento de espírito. Esse dom é tremendo, viu, irmão? Muitos não dão muita validade para ele, porque ele não é um dom externo que dá para aparecer. Por isso que não dão validade para ele. Mas esse dom é um dos dons tremendos na casa do Senhor. Às vezes você pode olhar para alguém, você olha assim, você fala, não, isso aí parece. Mas quando Deus dá o discernimento, quer ver? Atos capítulo 16, tu conhece a história, hein? Aí estava a mulher lá, a pitonisa, né, que é chamada assim. Adivinha. Esses aí que passam aí, esses aí é, ó, homem de Deus. Ela dizia uma verdade? Sim, era um homem de Deus. Só que aquela que dizia uma verdade não pode justificar a vida de mentira que está por detrás dela. Vou falar de novo isso aqui, hein? Então, a verdade que estava saindo da boca dela não justifica a vida de mentira que estava por detrás. Porque ela falava da verdade, mas não vivia ela. Então, falar da verdade e não viver a verdade, aí entra o discernimento. Porque você sabe que tem 3 espíritos: o espírito humano, o espírito de Deus e o espírito maligno. Então, quando alguém fala, ela está falando, aqui está a fonte, ela está falando por ela mesma, ou ela está falando por Deus, ou está falando pelo inimigo. E aí, quando você tem um discernimento de espírito, Deus dá para você. Eu já vi gente que veio profetizar, veio de si mesmo. Porque Deus, pela sua infinita misericórdia, me deu esse dom. Só veio e falou por si mesmo. Outro dia eu tive uma experiência, alguém estava pregando, ministrando, olha só que coisa tremenda. Ele estava ministrando e eu disse para minha esposa, esse homem está falando dele. Depois Deus vai e toma a pessoa e fala no mesmo culto. Ó, você falou por você próprio.
E era um homem de Deus, sendo usado nas maravilhas e tudo. Então, o discernimento de espírito é fundamental. E que seja derramado sobre nós esse... Aleluia. Senti um temor aqui, viu, irmãos? Levante uma das mãos, porque eu vou profetizar agora. Todo o espírito da mentira cai hoje aqui no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Só quem recebe essa palavra dá um berro de glória. Adiante. O dom da palavra da sabedoria. Quando eu li esse dom aí, é a inspiração até no nome da minha filha, né, a Sofia, que é sabedoria. A palavra da sabedoria, existem pelo menos 5 ou 6 níveis. A sabedoria é uma, mas ela pode se manifestar como fruto do Espírito, como dom do Espírito, como plenitude do Espírito, o Espírito da sabedoria, né? A sabedoria comprada, enfim, são níveis, mas eu não vou me deter isso, que eu não tenho tempo. Mas existe o dom da sabedoria. Essa sabedoria não é adquirida, não é comprada. É uma sabedoria que vem sobrenaturalmente, que você também não pode explicar como vem, mas Deus manifesta. 2 exemplos vou dar aqui do dom da sabedoria. Primeiro, com Cristo. Observe que em João capítulo 8, uma mulher foi pega no ato, diz o texto, no ato adulterano. E a lei vai dizer, quem for pega no ato adulterano tem que ser apedrejada. Aquela mulher estava condenada pela lei, era a lei, meu amado. E aí o que fizeram? Colocaram diante do advogado, o justo, né, o Jesus. Aí falaram para ela, ó, tá escrito aqui na lei, ó, foi pega adulterando, e agora, o que tu faz aí? Vai pegar a causa dela? Jesus é o advogado das causas perdidas. Meu Deus. Não pegaram essa, eu vou falar de novo. A causa estava perdida, Jesus entrou na causa e falou, eu pego essa causa. Aí, olha só, o que é a sabedoria, meu Deus. Ele pegou, tá na lei, tem que ser apedrejada. Irmão, ele solta uma palavra que deixa os inimigos sem reação. Ele soltou uma palavra e disse, aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que saíram todos, não sobrou um, só ficou a mulher e o Senhor. Jesus falou para ela, eles não te condenaram? Aí falou, não. Jesus falou, eu também não, vai, não peca mais, recebe uma nova vida, recebe uma nova vida. Não entenderam? Ela absolveu uma, Jesus absolveu uma condenada, ela estava condenada e tinha prova. Essa história é minha e sua, nós estávamos condenados e não tinha que nos livrasse do inferno, mas a sabedoria de Deus veio na terra. Jesus é a sabedoria, Ele é a própria sabedoria. Mais um, eita, se tu não está começando a esquentar agora, hein, gente? Outra manifestação do dom da sabedoria, Salomão. Apareceu 2 mulheres e estão dizendo, o filho é meu, por quê? Eram 2 meretrizes, estavam no mesmo quarto, e de repente uma na noite dormiu em cima do bebê, olha isso aí, e matou o próprio filho. E naquela época, irmão, não tinha exame de DNA como tem hoje. E agora, uma está dizendo, o filho é meu, a outra está dizendo, o filho é meu. Aí Salomão está lá. Aí uma dizia, o filho é meu, outra dizia, o filho é meu. Como resolver? Salomão falou, pega a espada e corta o menino no meio. Eu aprendo uma coisa aqui, todo problema, espada é palavra, né? Então todo problema tem que ser resolvido na palavra. Aleluia. Vou falar de novo. Tinha um problema, o que o Salomão falou? Traz a espada. Então tem um problema? Aleluia. Aí, o texto vai dizer que uma tinha matado o filho porque dormiu. Irmão, tem muita gente dormindo e está matando. Está dormindo e está matando o casamento. Está dormindo e está matando o ministério. Está dormindo e está matando a vida espiritual. Mas Deus vai trazer um despertamento. Não é avivamento aqui, meu Deus do céu. Deus vai arrancar toda a sonolência espiritual. Olha o avivamento aí, ó. Aleluia.
Aí Salomão, quando Salomão falou, vou quebrar o menino no meio, vou cortar ele no meio. A mãe falsa dizia assim, nem para mim, nem para ela. Corta o menino mesmo. A mãe verdadeira, faz isso não. Pode dar o menino inteiro para ela. Quando o Salomão viu isso, espera lá. Alguém que ama, não vai querer o mal. Não é porque o meu nome não está sendo citado, que eu não vou querer o bem do trabalho. Não vai falar nada de verdade, aleluia. Tem gente que só ajuda, só participa se ele for citado, se ficar bajulando. Mas quem ama de verdade, aleluia. Olha a espada passando aí, ó. Aí pega isso aqui. Então falamos palavra da sabedoria. Agora vamos na ciência. Eita, que eu quero chegar aqui, eu vou terminar na interpretação. Ó, palavra da ciência. Eita, palavra da ciência, que é o conhecimento. Isso também é tudo sobrenatural. Não é um conhecimento que você, através de uma pesquisa, de um estudo, não. É um conhecimento divino. Onde está isso? Um exemplo, vou dar só um. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. O texto vai dizer que o rei da Síria se levanta contra Israel. Ele armou umas emboscadas. Olha isso aqui, gente. Ele armou uma emboscada. Aí Deus vinha no profeta Eliseu e falava, ó, avisa lá o rei de Israel que ele está armando uma cilada por aqui. Aí foi uma, foi duas, e toda a armadilha dava errado. Ah, não pegaram essa. Vou falar de novo. Toda a armadilha dava errado. Vou falar pela terceira vez. Toda a armadilha do inimigo dá errado. Eita glória! Aí o rei pega, o rei pega e fala, pera lá, tem algum problema aqui, não é possível. Tem alguém aqui que é pelo rei de Israel? Aí se levantou o homem e falou, não, rei, sabe o que acontece? É que tem um profeta lá. E tudo que o senhor faz aqui de errado, Deus revela para o profeta. Então, onde tem profeta, tem conhecimento, tem ciência. O inimigo fazendo lá, Deus desfazendo aqui. Ó, o inimigo fazendo lá, Deus desfazendo. Ó, presta atenção. Isso é sério demais. Ei. Aleluia. Vem. Aí o texto vai dizer, ele chega, o rei da Síria armou um exército e foi contra um profeta. O moço abriu a janela. Quando o moço abre, era de manhãzinha, ele abriu a janela e falou, ai, eita meu Deus. Ele pega e fala, ai, exércitos e seus cavaleiros ao redor da casa de Eliseu. Ele falou, ai Senhor meu. Irmão, presta atenção. Ele não foi, o rei da Síria, ele não foi atrás de um homem periculoso ou coisa tal. O rei da Síria pegou todo o seu exército para ir atrás de um profeta. Sabe o que eu aprendo aqui? Um profeta é como um exército inteiro na mão do Senhor. Um profeta, ele vale como um exército na mão de Deus. E aí diz o texto, pega isso aqui, irmão. Aleluia. Aí diz o texto que ele cerca a casa do profeta. Aí o profeta dá uma olhada para o moço e fala assim, fique em paz, filho. Mais são os que estão conosco do que os que estão. Aí Eliseu orou pelo moço e o moço pegou e falou, agora estou vendo. Aleluia. Ó Deus dando a ciência até para o moço. Olha lá. Até o moço hoje vai receber ciência aqui na... Quem não estava vendo vai começar a ver o mundo espiritual agindo. Eu já falei isso aqui, mas para quem não estava, pega que é importante. Por que Eliseu fala, mais são os que estão conosco? Ele falou de causa própria. Por quê? Porque os irmãos sabem que quando o inimigo ele caiu, né? Ele tirou uma terça parte, veio com ele do céu. Então uma terça parte, se ele tirou uma terça parte, sobrou quantas partes? 2.
2/3. Se ele tirou um, ó, tem 3/3. Se ele tirou um, ficou o quê? Então, quando Eliseu fala, mais são os que estão conosco, ele diz de causa própria, porque para cada demônio tem 2 anjos. E um desses anjos, Deus está mandando lá na tua casa para... olha isso aí, ó. É profético, os anjos trabalham na palavra. É por isso que sobe e desce na escada. O anjo trabalha na palavra. Enquanto eu estou pregando, Deus está agindo através dos anjos, irmão. Os anjos trabalham na palavra. Diz, você não entendeu essa? Jacó teve a visão, o anjo subindo e descendo na onde? Na escada. Anjo, a Bíblia mostra que anjo tem asa, na maioria dos casos. E para que vai subir de escada? Isso representava, porque a escada é Cristo, Cristo é o verbo é a palavra. Então, quando tem palavra, tem anjo que Deus está mandando trabalhar. Aí um sobe com um sobe coração, outro desce com resposta, um vai atender, aleluia, ao comando de Deus. Aí eles vão agir ao comando de Deus, da revelação da palavra. Aleluia. Aí pega isso aqui, pelo amor de Deus. Aí Eliseu pega e faz a oração. O inimigo, o texto vai dizer que estava agora, presta atenção, quando Deus abre os olhos do moço, o texto vai dizer que ele fala, carros e cavaleiros de fogo ao redor da casa de Eliseu. Presta atenção, ao redor da casa de quem? De Eliseu, porque ele cria, ele não falou mais são os que estão conosco? É para quem crê essas coisas. Por isso que ele falou de Eliseu, porque é para quem crê o negócio. Se tu não crê, o problema é seu. Aí diz o texto, presta atenção, que ao redor de Eliseu tinha um exército de Deus. E ao derredor estava o inimigo. Então isso significa que para ele chegar até onde está Eliseu, tem que perfurar a barreira do exército de Deus. Aleluia, diga bem forte, levante a mão direita, diga, a minha casa está guardada. Aleluia! Isso aqui é para crente pentecostal da glória. Vamos lá, que eu preciso começar a encerrar. Aí o texto vai dizer que quando o inimigo veio, Eliseu pegou e falou, Senhor, fere-o de cegueira. E agora imagine aqueles homens, aquele exército todo cego, tentando achar a casa de Eliseu. Quero ver, achar. E procura de um lado, e procura do outro. E procuraram o ministério de Eliseu, não acharam. E procuraram o casamento de Eliseu, não acharam. E procuraram os filhos de Eliseu, não acharam. E procuraram a saúde de Eliseu, não acharam. Não, eu vou falar de novo, eu vou falar tudo de novo. E o inimigo procurou o ministério de Eliseu, não achou porque estava cego. E procurou a família de Eliseu, não achou. E procurou a finança de Eliseu, não achou porque está guardado pelo Todo-Poderoso. Só quem crê que é uma proteção de Deus sobre a sua vida. Eu estou profetizando e você nem percebeu ainda. Tudo que Deus tem te dado está guardado na sua presença. Vamos lá, para a gente poder concluir. Aí vamos lá, os 3 dons de expressão verbal, ou de inspiração, né? Primeiro, profecia, esse eu não vou me deter muito. Aleluia. A profecia, ela está baseada em 3 coisas: edificação, consolo e exortação. Então toda a profecia está embasada aqui. E aonde eu vejo um exemplo de profecia? A vida de Jairo. Jesus pega e diz para ele, não temas, creia somente, e sua filha será? Ele edificou, exortou, quer encorajar, e ainda consolou. Aleluia. De uma vez só, ele fez as 3 coisas. Agora vamos encerrar aqui. Você vem com alegria agora? Vem ou não? Vem. Aleluia. Agora tem 2 dons aqui. O dom da variedade de línguas e o dom da interpretação. Eu vou falar dos 2 uma vez só, hein? De uma vez só, de uma tacada só, eu vou falar dos 2. Se tu não falar nada é porque tá ruim aí, hein? Pega isso aqui, gente. E o exemplo que eu vou dar de língua estranha não é do Novo, não, é do Antigo Testamento, tá?
Então vamos lá. Não confunda o dom da variedade de línguas como o sinal daquele que foi batizado com o Espírito Santo fala em línguas, tá certo? Porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Esses sinais seguirão os que crerem. Falarão novas línguas, tá certo? Em resumo, falarão em novas línguas. Então, como sinal de que você crê, você fala novas línguas. Mas não significa que você tem o dom de variedade. Porque está dizendo variedade. E essa variedade dá condição de interpretação. É o dom da variedade de línguas que dá, né, a capacidade de ter a interpretação onde se gera uma profecia. Pegou? Certo. Agora vamos lá. No Antigo Testamento, há uma história no capítulo 5 de Daniel, aonde diz o texto que o rei Beltesazar, ô Senhor amado, o rei Beltesazar, ele fez uma festa, um banquete, presta atenção, pegou os vasos da casa de Deus, que era consagrada ao Senhor, pegou os vasos e tomou umas cachaças naqueles vasos, e aí o texto vai dizer, irmão, que Deus apareceu naquela noite, e uma mão na parede, ó, escreveu. Uma mão na parede escreveu. A mesma mão que escreveu nas tábuas. Quem entende Bíblia é outra história, né, irmão? É gostoso pregar. Aí, primeiro, antes de falar disso, presta atenção, ele tocou nos vasos, presta atenção, ele tocou, isso aqui é forte, hein? Ele tocou nos vasos, e quando ele tocou nos vasos, brincou com os vasos, a sentença veio na parede. O que eu aprendo aqui? O vaso podia estar cativo na Babilônia, mas não deixou de ser vaso. Levanta a mão quem é pai, quem é mãe aqui, ou quem está buscando a salvação de algum ente querido. Eu estou dizendo para você, Deus não vai deixar o diabo ficar brincando com teu filho, com teu marido, com a tua esposa. Pode estar até mesmo afastado, desviado, mas é vaso e Deus vai resgatar o que é dele. Quem crê que no ano de 2020 vai ter resgate, abre a boca e rasga o glória na casa. Aleluia. Aí vem a mão. Pá. Diz o texto que ninguém, irmão, tinha muitos sábios na Babilônia. Tinha muitos. Quero ver que alguém conseguiu ler aquela inscrição na parede. E o próprio texto vai dizer, quando Daniel chegou lá, ele não falou tradução, está no texto, ele falou interpretação. Porque tradução é você pegar o português e, enfim, o inglês e qualquer outra língua que você colocar aí. Agora, línguas estranhas não tem tradução, ela tem o quê? Aí pega isso aqui é só quem é do céu, irmão. Aí ninguém entendia o que estava escrito na parede. Aí Daniel chegou e falou, isso aqui eu entendo, é do meu país. Só entende o que Deus fala quem pertence de lá. Para de graça. Não, aí também não dá. Eu vou falar de novo. Só entende essa linguagem. Eu vou falar de novo. Só entende essa linguagem quem vem de lá. Meu Deus. E eu encerro aqui agora. Me deram até nesse tempo, eu vou entregar no tempo que me deram. Aleluia. Aí Daniel chegou assim, olhou e falou, pera lá, essa linguagem aqui eu entendo. Ixi, estou familiarizado com essa língua aqui, filho. Aí sabe qual que é o mistério da língua e da variedade de língua da interpretação? Olha o que Paulo vai dizer. Que aquele que fala em línguas, ele faz o quê? Se edifica? Si mesmo. Só que quando olha só, é por isso que ele fala, quem fala em línguas deve orar para que possa interpretar. Porque qual que é o mistério? O mistério é esse. Porque Daniel, ele viu Deus dar uma rajada na parede. Irmão. Meu Deus do céu. E tem gente que fala, mas nunca vi manifestação do dom espiritual. Tem até no Antigo Testamento, irmão.
da variedade. Entrega essa para os teólogos aí, cabeça rachada. Aí, olha só. Aí, eu estou na rajada aqui, porque quando os adolescentes louvou aqui uma chuva de línguas aqui, amor, eu falei, acho que esse é o tema da mensagem, chuva de línguas. Não pegaram e foi nada. Pega isso aqui, irmão, tem que estar ligado no culto. Presta atenção, né? Aí, vamos lá, estou encerrando. Deus manifestou uma rajada e Daniel pegou e traduziu. Não vou entrar nisso, mas o mistério, em resumo. Quando Deus deu a interpretação para Daniel, qual que foi o mistério? Falou, Deus pesou o inimigo na balança e o teu reino caiu. Então, qual que é o mistério? Eu vou te falar, se tu não se manifestar, eu vou dizer, tu tá ruim, meu. Então vamos lá. Qual que é o mistério da variedade e da interpretação? É essa, quando tem línguas, somente línguas, há edificação de si próprio. Mas quando a igreja, presta atenção, quando a igreja fala em línguas e tem alguém para interpretar, o que acontece? Deus dá sentença contra o inimigo e ele cai. Eu tenho 1 minuto, cadê? 1 minuto, eu só tenho 1 minuto, levante a mão, levanta a mão. Nós vamos encher essa casa de língua estranha aqui. Só quem tem fé para isso, irmão. Eu estou falando aqui, é sério. Eu estou dentro da revelação da palavra. Eu estou falando. Olha lá, eu só tenho 1 minuto e 15, pastor Valdir. Eu tenho 1 minuto e 15 para orar em mistérios aqui, oh meu Deus do céu. Eu estou profetizando. Abre a boca. Abre a boca que eu vou liberar a profecia. Oh meu Deus. Levante as mãos, abre a sua boca e comece a levar línguas estranhas ao céu. Eu vou profetizar aqui agora, enquanto tu está aqui se alegrando, se regozijando, adorando, exaltando o nome do Senhor, Deus está dando sentença para o inimigo, e a sentença é essa: vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Só quem crê nessa palavra enche essa casa de línguas. Labaca, labachanda, calabacandere barraia. Pirimihassúria. Não. Oh meu Deus! A sentença é essa, quem pega, rasga no glória. A sentença é essa, enquanto a igreja se reúne no avivamento, nos dons espirituais, a sentença de Deus é dada. O inimigo está caindo para a glória.